Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro aqui no norte da Itália já há alguns anos e criei este canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. Hoje mais um vídeo da série Viagem Elétrico. Vamos para Rocchetta Mattei. Se trata de um belíssimo castelo na província de Bolonha. Hoje aqui a previsão do tempo é de fazer bastante calor, então vamos esperar bastante uso de ar-condicionado, tá? Agora 9h30 da manhã, 25 graus. Expectativa aí de chegar na sombra 34. Ou seja, debaixo do sol na estrada, veremos. Aqui fazendo a programação. Rocchetta Equa. Dá para ver aqui a gente partindo de Parma. Vamos seguir pela autoestrada. A gente vai passar por Reggio Emilia, em Modena. E depois, na hora que chegar em Bolonha, que aqui a gente sai e vem aqui para o sul. Todo esse primeiro trecho aqui é em autoestrada. Esse segundo trecho aqui provavelmente são algumas ruazinhas estradas um pouquinho mais tranquilas, né? Aqui, para quem não sabe, estão os Apeninos, e daí aqui para baixo já é Toscana, né? A gente já vai ter aqui para baixo Firenze, né? Florença, Lucca e tudo, né? Ele está adicionando alguns dados de informação em tempo real. Né? Esses daqui são os pedágios, e aqui tem um trechinho de trânsito lento. Então, como eu falei já em outros vídeos, acontece. E principalmente aqui em Bolonha é muito mais frequente. Ok? Ele está me dando que, partindo agora, já 26 graus, já está subindo a temperatura, às 9h35, a gente não vai sair exatamente agora, chegada lá em 1h55, bastante tempo até para dar 140 quilômetros, com a bateria de 55%, agora a gente está com 80%. Tá? Vamos resetar aqui a viagem. Vamos usar aquela de católica. E vamos mudar o nome. Rocchetta Mattei. Ok. Vou fazer uma outra coisa aqui. Vou criar um novo perfil de viagem aqui. E vamos colocar só autoestrada. E esse daqui eu vou ligar somente quando eu estiver na autoestrada. E como eu tenho feito nos vídeos da série, eu vou colocar aqui o tempo, mais ou menos, para quem quiser saltar diretamente para os dados final da viagem, né, para ver questões de consumo, custo, etc. Mas se você quiser conhecer um lugar novo na Itália, ou um lugar fora daqueles roteiros triviais, tipo Veneza, Roma, Milão, aqui a gente sempre vai estar apresentando um lugar novo, diferente, e para quem gosta de viajar é sempre uma boa pedida. Então agora é só esperar aqui minha esposa e minha filha chegar e partimos. Valeu!
Ragazzi, a gente teve um problema aqui. Na verdade, quem organizou essa viagem foi minha esposa, e ela esqueceu de ver que para o castelo precisa reservar horário, porque só tem visita guiada, então tem um número máximo de pessoas que podem entrar. E a gente chegou e já estava tudo lotado. 2 horas de viagem para descobrir isso aqui, mas a gente vai aproveitar mesmo assim. Então, eu vou botar algumas fotos aqui do castelo. Assim você pode ver como é que é. Eu vou querer ainda ver de novo, então a gente organiza direito da próxima vez. E vamos lá, ué, paciência. Mas depois o que a gente resolveu fazer? A gente veio aqui ao redor do castelo, a gente descobriu que tem um restaurante bem legal aqui em cima da montanha. A gente veio aqui, já almoçamos, muito bom. Eu tirei só a foto da entrada, depois eu esqueci totalmente, mas a gente comeu uma pasta muito boa. Depois um gelato artesanal aqui deles, que também estava excepcional. E daí o que a gente vai fazer aí? Ainda está relativamente cedo, são 2 e pouco da tarde, então 2 e meia mais ou menos. A gente vai sair daqui e a gente vai passar em Maranello. Maranello, para quem não sabe, é a cidade da Ferrari. Ali a gente ficou sabendo que está tendo um evento da Ferrari na cidade, tipo uma festa local. Então, vamos ver. O plano principal, que era visitar o castelo, a gente não foi, mas a gente já foi no restaurante. A gente vai dar um rolê lá em Maranello. Vamos ver. Vai. Ragazzi, no final das contas, mudança de planos total. A gente estava ali andando em direção a Maranello, inclusive a gente parou numa feirinha ali de vendas locais ali de frutas, né? Compramos essas belíssimas ciliegie e albicocche, cerejas e damascos, né? E logo um pouquinho depois, a minha filha resolveu vomitar no carro. Aí a gente falou, não, chega, vamos para casa. Então, no final das contas, a gente não foi no castelo e a gente não foi ver a feira em Maranello, na festa da Ferrari. Mas nem tudo foi perdido, sabe? Mas apesar da viagem ter sido assim, né? Não deu para ir no castelo, não deu para ir para Ferrari, a gente até que deu para fazer bastante coisa. Vamos lá. Primeiro que a gente comeu muito bem. Segundo que ali em montanha eu consegui. É muito gostoso dirigir ali. Cheio de curvas. Na velocidade nem é tão alta, mas aqui no vídeo dá para ver, né? A gente curva aqui, curva ali, paisagens maravilhosas, né? Tem sempre ali um vilarejozinho no meio da montanha, até dá aquela pensada assim, nossa, morar aqui, como é que deve ser, né? Você moraria num lugar desse? Também os campos ali, né? Recentemente, agora é época de colheita de feno, né? Então tem bastante desses rolos de fenos aí, né? Espalhados. E assim, montanha, rio, é tudo muito, muito bonito. Mas vamos falar então dos dados da viagem, tá? Essa viagem no total teve 267,2 quilômetros. A gente chegou aqui com 31%. Partimos com 80%, então consumidos 49% no tudo, né, durante a viagem. Mas aqui avaliando especificamente o consumo de estacionamento, foram consumidos cerca de 2% da bateria por manutenção de temperatura. Eu não deixei o ar-condicionado ativado, né? Até fiz um videozinho aí recentemente para falar sobre os consumos aí do carro, né? Na verdade foi um short do YouTube, né? E eu deixei só o modo de circulação de ar. Deu para ver ali que chegou ali a 47, até um momento 49 graus, mas eu antes de ativar esses recursos chegava ali a 60 graus, né, em temperatura interna da cabine. Então
né? Não só isso, né? Eu estava com o parasol na frente e a tendinha aqui no teto, né? Então e a circulação de ar automática do veículo, né? Isso ajuda até a preservar, por exemplo, estofado, né? As coisas internas aqui, atingir temperaturas muito altas por muito tempo é uma coisa que pode, com o tempo, aí ajudar a ter uma degradação dos materiais, né? Eu não sei, eu imaginava que não ia ter tanta montanha hoje, mas no final até que teve bastante, tá? Principalmente porque a gente fez o segundo trecho ali, que foi do castelo, né, da Roqueta, até o trajeto até Maranello, né, que a gente não chegou a concluir. Foi terminar de descer a montanha, a gente pegou a autoestrada em Modena e depois a gente fez Modena-Parma, né, tudo em autoestrada. A gente passou tudo por montanha, inclusive a gente subiu para depois descer. É interessante que quando a gente estava em cima da montanha, eu não tirei foto, mas eu cheguei a registrar, a ver, né? A média de consumo estava superior a 160 watt-horas por quilômetro, né? Subida gasta muito. E depois começou a descer, foi descendo, foi baixando o consumo. Por quê? Porque o carro recupera muita energia, né, na descida. Então, mas assim, ainda é uma conta que não bate, né? Porque você vai gastar mais energia para subir do que você vai recuperar para descer. A gente consumiu o consumo total, incluindo o consumo de estacionamento, 49% da bateria. Isso dá uma autonomia total estimada de 545 quilômetros por um percurso desse tipo, tá? Então, considerando mais da metade dele feito em autoestrada, mas também com trechos em extra-urbano e com subida e descida em montanha, tá? Então, e com calor, tá? A gente saiu de manhã, tava quente pra caramba, né? Saiu de manhã até que tava tranquilo, 26 graus, chegamos lá já tava 30. Na volta, aí não, chegou a 37 graus, ar-condicionado aqui bombando, né? Então, agora 36 aqui na telinha do carro. Assim, não perdoa, não. O sol não perdoa. E então, considerando tudo isso com esse de estacionamento, a gente teria essa autonomia de 545. Se a gente retirar o estacionamento, que vai dar mais ou menos uns 2% de consumo, né? Então, é o consumo on the road, né? Que é somente aquele ligado ao carro em movimento, né? A gente tem uma autonomia de 568 quilômetros nessas mesmas condições, tá? Eu diria sempre muito bom, né? Aí vai da interpretação de cada um, eu vou deixar os dois dados. Então acho que vale bem a interpretação, né? O estacionamento acaba fazendo parte da viagem pensando num contexto geral da viagem, né? Se a gente tira o estacionamento, ele vai ter também aquela coisa que é realmente a autonomia na estrada, né, viajando. Então eu acho que os dois dados são válidos, tá? Eu deixo sempre os dois dados aí. É, quanto mais extrema a temperatura, essas coisas, maior vai ser a diferença, tá? Então a gente não tem aqui vídeo assim no inverno forte ainda, né? No final do ano com certeza vamos fazer. Mas vão ser justamente essas situações onde o carro ele tem que consumir bateria, né, energia para outras atividades, manter a temperatura, a gestão da bateria, tudo, né? Então vamos lá, a gente começou em Parma e foi até Bolonha. Todo esse primeiro trecho foi em autoestrada, tá? Aqui a gente registrou esse autoestrada, deu 143, 145. Eu vou deixar aqui na tela, porque eu não lembro de cabeça. Tirei foto, registrei, mas eu de cabeça não lembro. O consumo, né? Aquilo foi puramente autoestrada. Eu esperei entrar na autoestrada, atingir a velocidade. Foi um dado mais de curiosidade, tá? Para eu poder depois registrar quanto que consome diretamente a autoestrada, ali numa velocidade normal, né? Eu deixo sempre o autopilot a 130, ou às vezes quando o trânsito está muito cheio eu baixo um pouquinho, né, para não ficar aquela aceleração e redução, mas ficou sempre ali acima de 120, tá? Uma boa parte a 130, mas assim, é velocidade de estrada, né? Então tem
trânsito, tem o tráfego, não dá para passar por cima dos outros, né? Então, foi mais ou menos essa faixa de velocidade aí. Dá para ver também a velocidade média, né? Ali é bem específico, porque foi só autoestrada, tá? Foram percursos em torno de 79, 70, 79 quilômetros. Vai estar todos os dados aqui, né? Só para uma comparação. Depois, chegando em Bolonha, a gente vai para o sul, né? Que é até chegar nos Apeninos. Eu achava que ia ter pouca parte de montanha, né? O primeiro trecho é assim, é saída da autoestrada, então é extra-urbano, né? Então já é uma velocidade um pouquinho menor e depois começa a chegar em montanha. Então, justamente para adicionar algumas informações complementares aqui depois do meu escritório. Para esse percurso de autoestrada, foram consumidos 14% da bateria e também ali nominalmente 10,6 kWh. Quando a gente faz a conta, 10,6 kWh dá bem perto de 13% da bateria, considerando uma bateria de 82 kWh, né? Mas a gente sabe que a Tesla, justamente porque ela não declara, então nunca os valores são totalmente muito precisos, né? Então a gente tem duas análises para fazer, usando a porcentagem e usando a quantidade de quilowatt-horas consumido. O percurso de 74,1 quilômetros, e se a gente considerar através da porcentagem, né, dos 14% da bateria consumida, a gente tem uma autonomia estimada de 530 quilômetros, né, muito próximo aí dos outros valores que a gente tem obtido aí durante os análises do canal. E se a gente utilizasse o número de quilowatts ali declarados, a gente tem aí um pouquinho maior de 573 de autonomia. Provavelmente o valor verdadeiro é alguma coisa entre os dois, né? Principalmente porque é 14%, podia ser 14,2, podia ser 13,5. Então, a gente não sabe como vem arredondado, né? Não tem o número de casas decimais aí de precisão. Então eu vou deixar os 2 valores aí, com certeza está entre um deles. E já o consumo de 143,6 watt-hora por quilômetro é um consumo bem interessante. A grande maioria dos carros não conseguem chegar nesses valores de autoestrada. A gente pega aí mesmo os concorrentes diretos da Tesla aí, tipo BYD ou Mercedes, eles em testes práticos obtêm resultados aí bem superiores a este. Então, assim, é mais uma demonstração aí do pacote, né, engenharia e projeto da Tesla que leva em consideração não só o peso do carro, aerodinâmica e tudo, e obtém resultados na prática aí muito, muito bons. E depois, só para fazer uma análise total aí dos dados da viagem, né? A autonomia aqui a gente teve aí um pouquinho acima da média, né? Geralmente a gente tem ali um pouco abaixo dos 550, aqui chegamos a quase 570, mas também é porque teve muito trecho em estrada extra-urbana que não autoestrada, né? Então um pouquinho menos de consumo, mas não chega nem perto em relação ao vídeo que a gente fez lá para Bobbio, né, que superou os 800 quilômetros, porque também teve muita subida e descida de montanha, que é uma coisa que faz gastar um pouquinho mais. Falando aqui sobre os custos totais, o custo total dessa viagem foi de 9,46 € em relação ao consumo energético, né, incluindo aí 10% aí de perda de eficiência por gestão interna do veículo e dispersão de energia, o que dá um consumo a cada 100 quilômetros de 3,54 €. E se a recarga tivesse feita sido toda no supercharger, incluindo os outros 10% de perdas, a viagem teria custado 17,03 €, com consumo a cada 100 quilômetros de 6,37 €. O pedágio total 11,10 €, mais uma vez mais caro do que o consumo energético, né, neste caso aqui foi feita uma recarga 100% doméstica, e mesmo tendo uma boa parte do percurso aí feito em estradas não pedagiadas. Tempo de recarga absolutamente zero, né? Não foi necessário recarregar. É uma viagem que pode ser feita toda com a carga da bateria do veículo, a autonomia do Tesla. Podia ser até a versão standard, que seria mais do que suficiente para fazer todo esse percurso. Bem, não deu para mostrar muita coisa nessa viagem, mas deu para a gente discutir bastante coisa sobre o veículo, tá? A gente está sempre fazendo aqui vídeos sobre viagens, né? E também sobre mobilidade elétrica e tecnologia. Se quiser acompanhar aí e ver mais vídeos como esse, eu agradeço muito se inscrever no canal aí, mandar um joinha,
Se quiser comentar alguma coisa, concorda, não concorda, quer fazer uma sugestão de vídeo aí, a gente está sempre ouvindo. E se não, a gente se vê no próximo vídeo. Grazie a tutti, arrivederci!